Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu sou médica psiquiatra do CAPS AD e do CAPS 2 em Congonhas e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre os mecanismos adaptativos ao estresse. A gente pode levar essa leitura para esse momento de pandemia, que foi um momento estressor. Então eu quero nesse vídeo que a gente consiga conversar e consiga identificar o que é normal e o que é patológico quando a gente vivencia algo que foge do contexto do que é esperado. Um luto, perda de emprego, um momento de isolamento físico que a gente tem vivido, né? Então a gente tem que entender o que primeiro? Que ansiedade e medo fazem parte da vida, são mecanismos de defesa do nosso organismo. Então sentir medo e ansiedade sinaliza o quê? Que o nosso corpo está nos defendendo de algum estressor. E quando que isso pode ser patológico? É sobre isso que a gente vai conversar. Então, por exemplo, quando eu vivencio situações de estresse, eu tenho basicamente alguns caminhos que eu sigo. Algumas pessoas vão vivenciar esse estresse e vão falar assim, não, mas teve o lado bom, acabou que no final eu consegui crescer com essa situação. Tem algumas pessoas que vão congelar frente a esse estresse. E algumas pessoas vão adoecer. O que define a pessoa que, na verdade, tira como se fosse uma boa lição, entre aspas, e da pessoa que vivencia a doença mesmo, psiquiátrica? A gente tem dois conceitos fundamentais, que é a resiliência pessoal, que é o que? A bagagem que eu carrego de vida, como que eu lido com as frustrações, e a nossa resiliência cerebral, que é a nossa genética. Então, para adoecer, do ponto de vista psiquiátrico, a gente tem que ter esses componentes interagindo, principalmente a questão da genética com o ambiente. Então, a gente vê que, por exemplo, numa situação de estresse, pode acontecer, se eu perdi alguém que eu gosto, pode acontecer de não conseguir dormir durante algum tempo, pode acontecer de perder o apetite durante algum tempo, pode acontecer de me dar taquicardia, angústia. Isso não configurar um quadro psiquiátrico. Então, quando que a gente vai desconfiar que, na verdade, as coisas não estão indo bem mesmo e que eu preciso pedir ajuda? Quando esses sintomas causam muita disfuncionalidade. Então, assim, eu perdi muito peso, eu ganhei muito peso, eu estou triste, mas eu não consigo fazer minhas atividades, ou estou apático, porque muitas vezes não é só tristeza que acontece. Quando eu não durmo ou quando eu durmo muito, também pode sinalizar que algo não vai bem. E quando há rupturas, o que seriam essas rupturas? Eu não consegui que a vida caminhe da forma que ela caminhava antes. Então, a gente vê que tem uma proporção maior do que simplesmente ter taquicardia ou não ter dormido alguns dias, né? São reações que podem acontecer, são desconfortáveis, mas podem ser normais nos momentos de estresse. Então, nessa hora agora, que muitas pessoas têm queixado e têm se sentido angustiadas, elas podem desenvolver mecanismos que não são adaptativos, do tipo ingerir mais bebida alcoólica. Isso tem acontecido muito. Então, assim, não, eu bebo para relaxar, eu bebo porque eu tô tenso, né? Eu estou fumando mais, eu fumava 10 cigarros por dia, agora eu fumo um maço e meio. Eu não durmo à noite, então isso sinaliza que algo não vai bem. Quer dizer que precisa ser medicado? Não, precisa de uma avaliação, mas muitas vezes a psicologia vai poder dar um suporte para essas pessoas. Então a gente tem que saber separar. Nem sempre que meu corpo sinaliza algo diferente, eu tenho necessariamente uma doença psiquiátrica, tá bom? Um abraço.